Olá, meu nome é Rafaela, eu sou PCNP de Matemática e estou representando o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Botucatu. Estamos hoje aqui juntos novamente para mais uma TPC da nossa diretoria. Hoje, para falar de pontos que já estão fazendo parte da nossa rotina há um bom tempo, que são a ADE, o CAED, a análise de habilidades, a recuperação e a semana de estudos intensivos. Então, nós temos hoje como objetivo para a nossa formação, para esse nosso encontro, retomar algumas diferenças entre os indicativos disponibilizados pela plataforma CAED e que foram apresentados este ano na primeira ATPC ofertada pela nossa diretoria, apresentada pela PCNP Milene de Língua Portuguesa. Então, a gente vai aqui rever alguns pontos e ver o que vocês lembram disso e tirar algumas dúvidas. O segundo objetivo é como que a gente vai utilizar essas habilidades da ADE para fazer as análises desses resultados, né? Analisar as habilidades, os resultados, para depois pensar em como elaborar as estratégias de recuperação para a semana de estudos intensivos e para o dia a dia também, porque elas vão servir, baseados, então, nesses resultados da ADE e nas evidências coletadas por toda a equipe em todas as outras atividades realizadas por vocês. Então, vamos lá? De início, para nossa retomada, eu sugiro que vocês, toda vez que pensarem que é importante fazer uma pausa para discussão, pausem esse vídeo, discutam entre os amigos e façam as suas anotações no seu diário de bordo. Tá? Isso aqui vai ser super importante para os outros dias e também para o estudo, para análise de tudo que a gente está retomando hoje. Para a retomada, então, a gente volta com os dois pontos principais da nossa plataforma, aquela aba que é mais visitada o tempo todo, que a gente espera que venha, que é dos resultados. Ela apresenta para a gente dois indicadores, desempenho e defasagem. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: para que servem, respectivamente, cada um desses indicadores? O que cada um deles analisa, ok? Se quiserem pausar agora, eu vou dar continuidade. Pensando então nesses indicadores, começando pelo desempenho, e aqui a importância da gente fazer essa comparação e analisar para tirar alguns vícios que carregamos de análises anteriores, né? A gente já trabalha com esse tipo de análise há tantos anos por conta de Saresp, a própria AP, que já vinha em uma outra estrutura, em uma outra plataforma, e a gente carrega alguns vícios que precisamos agora eliminar, certo? Então, começando pelo desempenho, o que é que ele analisa respectivamente? Para que serve aquele indicativo de desempenho que é apresentado na plataforma lá no card de resultados? Esse indicativo, ele vai analisar única e exclusivamente a quantidade de acertos do aluno, do estudante, dentro da prova. Ele não leva em consideração qual foi a habilidade apresentada ali. Qual foi a habilidade trabalhada em cada item, né? O que é que o aluno precisa? Ela é só quantitativa, ela vai observar de uma forma geral, dentro dos 26 itens apresentados na prova, qual a porcentagem de acertos daquele aluno. E aí, de acordo com essa porcentagem de acertos, ela vai fazer uma classificação em 4 níveis para a gente. O nível muito baixo é quando o aluno acerta até 25% da prova. Já o nível baixo é para aquele aluno que acertou de 26% a 50% da prova. Lembra que eu acabei de falar? A prova tem 26 itens, 26 questões. Então, se o aluno acertou até 13 questões, ele ainda está no nível baixo.
tudo bem? Então, continuando, a gente tem o nível médio, que é a terceira das nossas classificações, que está entre 51% e 75%. Acima de 75%, o aluno já é considerado com um desempenho alto. Mas a gente precisa, lembrando aqui, tomar muito cuidado com essa análise, porque ela se trata de uma análise quantitativa. Ela não vai apresentar para a gente qual é a habilidade exatamente que o nosso aluno precisa recuperar, em qual etapa essa habilidade está e como é que eu devo agir, qual a atenção que eu devo dar. O indicador que dá esse tipo de análise é o próximo, é a nossa defasagem. Ela é a análise qualitativa, né? Vai observar ali dentro dessa prova, dentro de todos os itens que tem ali, o marco de desenvolvimento. Das 26 questões que tem dentro dessa prova, 5 delas fazem parte do marco de desenvolvimento. Vocês lembram o que é o marco de desenvolvimento? São aquelas habilidades mais básicas, bem mais regressas, a que a gente conhecia como pré-requisito, e que sem elas não dá para continuar o ano letivo. O aluno vai ter muita dificuldade para aprender as habilidades essenciais do ano em que ele está matriculado. Por isso a importância da retomada dessas habilidades, da recuperação delas. Mas como que é que a defasagem é identificada ali dentro? Como que surge essa classificação? Vamos retomar isso também? São 3 classificações que aparecem para a gente. Aquele aluno que é considerado muita atenção é aquele que errou os 5 itens relacionados ao marco de desenvolvimento. Pensem o seguinte, por exemplo, em matemática. Para que um aluno possa desenvolver no ensino médio função exponencial, antes dela, ele precisa aprender algumas coisas. Vocês lembram quais são? Faz uma listinha. Quando chegar no ponto principal inicial, vocês vão perceber que o aluno precisa saber multiplicação, que sem ela, eles não aprendem a potenciação, sem a potenciação eles não vão conseguir desenvolver lá na frente a função exponencial. Ela é fundamental, ela é um pré-requisito, ela é conceito básico. Então, a multiplicação é um conceito básico para se desenvolver uma outra habilidade necessária lá na frente, assim como várias outras habilidades, ok? Então, se o aluno errou, o estudante errou 5 itens, são só 5 do marco de desenvolvimento, ele errou os 5 dentro da prova, ele é classificado como um aluno de muita atenção. É aquele aluno que a gente tem que olhar de uma forma mais atenta e pensar em como que vai recuperar, quais as atividades a gente vai desenvolver com esse aluno para que ele consiga avançar e acompanhar as demais habilidades que estão previstas para o ano que ele está matriculado. Tudo bem? A próxima classificação é o nível de atenção. Esse estudante é aquele que acertou uma ou 2 questões do marco de desenvolvimento. Então, dentre os 5 itens que tem lá da prova, 2 ele acertou. Tem 3 erros ali ainda no meio. Errou bastante? Sim, né? Foi mais da metade. Mas ele não errou tudo. Então, está classificado como atenção. Ele precisa só de uma recuperaçãozinha um pouco mais leve em comparação com aquele que está classificado como muita atenção. O terceiro marco que a gente encontra aqui, a terceira classificação, é o de aprofundamento, que é aquele aluno que acertou 3 a 5 itens. Então, ele pode ter acertado 3, 4 ou 5 itens do marco de desenvolvimento. E, embora tenha uma chance de haver erros ali no meio, né, o estudante ter errado alguma coisa, ele já acertou a mais da metade. Então, ele está bem mais à frente dos outros e a gente só precisa pensar num aprofundamento e já vai ser o suficiente para ele conseguir seguir com o ano letivo. Tudo bem?
E o que a gente vai fazer, então, em relação à nossa avaliação diagnóstica de entrada? Vamos fazer uma análise prévia agora, que a gente já tem quase todas as ferramentas em mão? Para isso, vocês vão precisar fazer o seguinte. Trago aqui para vocês duas matrizes com as habilidades previstas para avaliação diagnóstica de entrada deste ano, tá? Tem o QR Code que vocês podem acessar, escolham uma delas, ou língua portuguesa ou matemática, a que estiver mais de acordo com o seu componente, aquele que você se identifica mais. E vocês podem também se organizar em grupos aí no ATPC para poder fazer essa análise. Uma dessas planilhas. Se ficar mais fácil, também vou disponibilizar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Feita essa escolha, vamos ao passo a passo da nossa análise de hoje. O primeiro deles é analisar atentamente. Então, todos vocês vão pegar a planilha que escolheram, essa tabelinha de matriz que vocês escolheram, e vão analisar as habilidades descritas por ano e série. Discutam com seus colegas, por isso a importância da organização dos grupos aí entre vocês. Discutam entre vocês o que tem em comum entre cada uma das matrizes. Nesse material, vocês vão encontrar lá matrizes para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 9º ano do ensino fundamental e a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, ok? Então, todas as matrizes estão lá. Para um pouquinho, faz essa análise, o que é, anota aí no material de vocês, o que tem em comum entre cada uma das matrizes. Existe alguma relação entre elas? Então, fica aí a primeira pergunta, o primeiro ponto para se observar. Segundo passo da nossa análise, vocês vão entrar agora na plataforma CAED, vão acessar o card resultados, aquele quarto card que fica no cantinho direito da tela, e vão analisar primeiro dentro da sua escola por ano e por série, ok? No geral. Então, escolham aí se vai analisar o 6º ano, o 7º, a primeira série do ensino médio, a terceira, dentro do componente que vocês escolheram, língua portuguesa ou matemática. Feita essa análise, vocês vão escolher também uma turma para também analisar um pouquinho mais detalhado. Então, observem tudo que vocês puderem. Como foi a participação dos alunos? Os dados que estão lá no CAED têm relação com os dados reais, aqueles coletados por vocês? A maioria das nossas escolas fez a aplicação manual, ou imprimiu, ou projetou, mas teve que fazer essa digitação no SARA. Então, vocês têm acesso a essas informações. Não está batendo? Mas vocês têm elas aí em mãos também. É possível fazer uma análise parecida com o que é escrito lá na plataforma, com o que vocês têm em mãos? Pensem um pouquinho. Feita essa análise, então, escolham uma turma para poder analisar. E dentro da análise da turma, também levem em consideração os mesmos itens. Como foi a participação da turma? Qual a quantidade de acertos por questão? Dentro do mesmo card de resultados, vocês vão encontrar descrito para cada o ano e a série, e dentro todas as turmas da escola. Como que foi esse resultado? Dá para fazer uma comparação? Feita essa análise por turma, agora é hora da gente ir olhar o micro, o individual, observar aluno por aluno. Então, dentro da turma que vocês escolheram agora, façam a análise dos seus alunos. Dentro do CAED, por enquanto, ele vai fornecer para vocês apenas a informação quantitativa, a porcentagem de acertos, e ainda não está mostrando qual questão exatamente que o aluno acertou.
Pode ser que até o dia desse ATPC, quando vocês forem assistir esse vídeo, essa atualização já esteja atualizada. Eu espero que sim. Mas se não, utilizem as ferramentas que vocês têm em mãos. Por enquanto, façam essa análise. A individual por habilidade, para retomar aquela defasagem, eu deixo uma dica mais para o fim da apresentação para vocês. Aquela habilidade. É uma defasagem que vem vindo dessa demanda, desses 2 anos afastados por conta da pandemia. É uma dificuldade que o aluno encontrou apenas em resolver e colocar ali a sua informação, de repente ele não soube expressar, ou na leitura uma palavrinha que pulou, que faltou, pode ser que ele tenha o conhecimento, mas uma coisinha ali no meio falhou na hora da leitura da resolução. Analisem todas as possíveis causas que tem ali para o aluno, para o estudante ter cometido os erros que vocês encontrarem. Feitas todas essas análises, todas essas informações, vão anotando, vão registrando, vão discutindo, para que vocês possam pensar a seguir na intervenção, que é o nosso terceiro passo. O que fazer com essa análise? Então, para a gente pegar, não ficar análise por análise, informação perdida nesse espaço, com um monte de documentos que a gente já tem no dia a dia para preencher e correr atrás, a gente precisa pegar e olhar mais atentamente para isso e pensar num planejamento. Então, a partir da análise que vocês fizeram de todas essas discussões com os seus colegas, quais são as ações que precisam acontecer, que vocês como professores têm condições de realizar para ajudar o aluno a recuperar essas defasagens, para prosseguir e avançar nos seus aprendizados. Feito esse planejamento, é hora de botar a mão na massa. Começa a pegar essas ações planejadas, colocar em prática, realizá-las e observando no decorrer delas o que é que está acontecendo. Está funcionando? Não está funcionando? Depois de executadas, chega o momento de avaliar, né? Para que a informação, para que toda a execução da ação não fique também perdida no espaço. Avalie essas ações, o que deu resultado. O aluno recuperou a habilidade da forma esperada, da forma programada, planejada? Faltou alguma coisa? Dá para melhorar ainda mais? A partir de todos esses resultados, de todas essas informações, vocês vão se reorganizar novamente e planejar os novos passos. Quais as habilidades, então, agora precisam ser recuperadas? Essas iniciais já foram. Para onde eu vou no próximo passo? Sempre vai ter alguma coisa para ser recuperada no dia a dia, ao longo do ano. Então, percebe como essa dica de intervenção, ela não fica estacionada única e exclusivamente para uma semana? Embora eu traga aqui para vocês uma sugestão para a semana de estudos intensivos, a ideia é que essa organização, essa rotatividade, planejar, executar, avaliar e voltar a planejar, ela ocorra durante o ano inteiro e faça parte da rotina de vocês. Feito tudo isso, então eu trago para vocês aqui uma sugestão de metodologia para vocês utilizarem na escola e fica a cargo de vocês, de acordo com a realidade, se vai utilizar ou não. Eu espero de coração que vocês gostem muito, porque a gente tem um olhar muito carinhoso para ela. Eu e toda a equipe de Ciências da Natureza, particularmente, amamos a proposta. Trata-se de uma rotação individual. Vocês já devem ter ouvido falar da rotação por estações, que é quando, com foco em um mesmo assunto, em uma mesma habilidade, por exemplo, o professor elabora várias estações dentro da sala de aula, divide os grupos, e esses grupos vão andando de uma estação para outra.
sendo que uma estação não pode depender da outra, porque eles começam em momentos diferentes. Então, por exemplo, quem começou na estação 3 não pode depender do assunto que estava na estação 1. Isso é a rotação por estação. Elas tratam do mesmo assunto, mas não de forma totalmente conectada ali, não de forma dependente uma da outra. Elas têm que ser independentes. E a rotação individual, o outro tipo de rotação que tem é o laboratório rotacional. O laboratório rotacional é quando a gente usa mais de um espaço. O aluno, por exemplo, pode ir numa aula prática e da aula prática ir para um laboratório desenvolver, ou então ele sai do laboratório com uma aula de vídeo, alguma experiência, alguma coisa, e depois ele vai para a aula teórica. Ele tem essa rotação entre espaços, também com o mesmo foco, com a mesma habilidade. Nessa proposta de rotação individual, a gente faz uma adaptação aqui para que a escola toda possa participar, todos os componentes recuperando ao mesmo tempo, sendo essas habilidades que vocês escolherem ligadas à matemática ou não, ligadas à língua portuguesa ou não. Se for, melhor ainda, porque vai trabalhar em conjunto e vai ajudar muito mesmo. Como que funciona a rotação individual? Igual às outras, ela precisa de um foco, um assunto em comum para ser distribuído. Mas aqui, como falei para vocês, a gente vai adaptar para poder colocar vários temas para que a gente consiga envolver toda a escola nisso. É uma metodologia do ensino híbrido que prioriza o atendimento personalizado. Por que personalizado? Porque cada aluno vai ter um roteiro diferente de qual estação que ele vai utilizar, em qual estação que ele vai passar. Ele não precisa necessariamente passar por todas as estações, como acontece na rotação por estações ou no laboratório rotacional. Aqui, a escola pode organizar, vocês professores podem organizar utilizando todos os espaços da escola, quadra, pátio, as áreas em comum, salas de aula, sala de vídeo, sala de computador, sala de leitura, todos os espaços que tem aí disponíveis na escola de vocês, na realidade de vocês. Vocês podem utilizar isso e todos os professores podem trabalhar em conjunto, não necessariamente pensando numa mesma habilidade, tá? Mas pensando sim na recuperação. Vocês podem identificar que um mesmo aluno tem mais de uma fragilidade, né? Então, putz, eu preciso que ele recupere tal habilidade, como matemática. E o professor de português também pode precisar de uma outra, o de história de outra. E como eu disse, podem estar ligados ou não. Então, aqui vocês elaboram estações diferentes e aí personalizam um roteiro para o aluno falando em qual estação que ele vai estudar naquele dia, por qual estação que ele vai passar para aprender naquele dia. Só que para esse tipo de rotação a gente precisa tomar 3 cuidados básicos, são 3 dicas que a gente deixa aqui para vocês. A primeira é, antes de organizar tudo isso, já pensando na habilidade que vocês querem recuperar, na defasagem, quais os materiais vocês têm disponíveis para oferecer para o aluno? Quando a gente fala em materiais para o aluno interagir, isso pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser algum link para ele acessar a internet, caso a escola tenha acesso, pode ser uma atividade lúdica, pode ser uma experiência, um jogo, enfim. Vocês podem pensar em várias estratégias, em vários materiais diferentes para oferecer para o aluno para recuperar aquela habilidade, tá? E a partir disso, aí vocês vão elaborar essa personalização. E ela pode ser elaborada em conjunto com o aluno, né? Priorizando aqui, trabalhando com ele, o protagonismo. Por quê? Pensem o seguinte, cada aluno possui um ritmo e uma maneira diferente de aprender. Tem aquele aluno que aprende muito melhor assistindo um vídeo. E eu vou dar um exemplo prático meu com aulas de história. Por exemplo, perdão, professores de história.
Eu sempre tive muita dificuldade, e não é que durante a aula eu não entendesse o que o professor estava me explicando, é que a partir do momento que eu saía da porta, parecia que era um apagão na minha mente. Em compensação, quando eu assisto filmes relacionados ao tema que eles explicaram, aquilo, a imagem fica na minha cabeça e eu consigo absorver e aprender a entender muito melhor a contextualização. Pode ser o caso dos seus alunos. De repente, naquele contexto do dia a dia, para eles é muito difícil. E existem formas diferentes de se ensinar e de se aprender, e que para ele fica mais fácil. Tenta conversar com seu aluno para ver qual a forma que ele se identifica mais. Um vídeo, uma música, uma pesquisa, um livro didático. São N materiais que vocês têm à disposição. Feito isso, escolha de material e personalização, vocês precisam também deixar claros os objetivos dessa recuperação, os objetivos dessa rotação e do roteiro que realizou para eles. No final das atividades, eles precisam ser avaliados. Então, todos os dias que forem desenvolvidos essa rotação individual, o aluno precisa também passar por uma espécie de avaliação. E essa avaliação pode ser também de N formas. Pode ser uma produção textual, pode ser uma apresentação, uma experiência, pode ser um teste curtinho, algo rápido, mas só para ocorrer ali uma verificação se o aluno conseguiu aprender ou não o que foi proposto no dia, e a partir dali seguir para os próximos roteiros, vocês conseguirem personalizar, levantar as próximas habilidades que eles precisam recuperar. Gostaram da dica? Eu espero que funcione, que vocês gostem disso e que experimentem realizar nas escolas de vocês, de coração. E aí eu trago um último momento de reflexão. Lembra que no comecinho a gente estava falando da plataforma CAED, e se não fornecer todos os dados, como está faltando alguma coisa lá, o que é que a gente pode fazer? Né? Então, CAED não disponibilizou os dados individuais, ou os dados que estão lá presentes na avaliação não correspondem à realidade da minha escola, a porcentagem de participação está baixa, não é aquela, tem aluno que não está aparecendo lá ainda, e eu sei que foi aplicada a prova que meu aluno realizou. Bom, vocês têm essas provas em mãos, vocês sabem, fizeram a maioria de vocês uma correção manual, ou pelo menos a digitação no SARA, e conhece o que é que seus alunos acertaram ou erraram. Então, tirando os casos que fizeram a prova totalmente online, essas escolas que fizeram o manual têm acesso a essas informações e podem utilizá-las. De que forma? Matriz de habilidades que eu acabei de disponibilizar para vocês ali antes do roteirinho, mais a descrição de habilidade item por item que está lá no card de resultados. Façam a comparação. O item 1, a habilidade que está lá, ela é essencial, ela é marco de desenvolvimento ou ela é complementar? Façam essa classificação e aí, junto com a análise que vocês já fizeram da porcentagem de acertos, aí filtrem um pouquinho mais aquela classificação. Atenção, muita atenção, aprofundamento. Meu aluno foi super bem no marco de desenvolvimento, eu não preciso recuperar nenhuma daquelas lá, nenhum dos meus alunos da turma. O que eu faço, então? Parte para as próximas. Aí você tem as habilidades essenciais. Dentre as habilidades essenciais, qual precisa ser recuperada? Rafa, minha escola fez toda a prova online e eu ainda não tenho acesso a todas as informações. Quais as atividades foram desenvolvidas entre vocês com seus alunos durante o bimestre? É uma outra chance de fazer essa análise. Para desenvolver os programas de recuperação propostos desde o início do ano, todos vocês estão trabalhando com sondagens. Utilizem elas também, as sondagens, as avaliações internas, os resultados das avaliações anteriores que já tem lá no sistema, todas as observações e evidências que vocês têm coletado durante esse bimestre, durante as aulas, servem de apoio para fazer esse levantamento,
para priorizar a habilidade que vocês precisam recuperar daqui para frente. Então, fica aí a nossa sugestão da semana de estudos intensivos que vocês podem carregar para o resto do ano também, ok? Os outros componentes, eles podem ajudar? Sempre. Todos os componentes podem ajudar de alguma forma, seja relacionando o conteúdo de vocês com as habilidades de língua portuguesa e matemática para que ajudem as duas a seguirem e a cumprirem as metas propostas para o ano, como também podem ter as suas habilidades próprias, que seria a nossa próxima pergunta. Precisa ser habilidade específica de língua portuguesa e matemática? Ah, eu sou professora de física. Eu não tenho essa habilidade específica em física, mas eu tenho outras habilidades ali no meio que dependem de habilidades matemáticas. Tudo bem? Todos os componentes, então, podem ajudar elencando aquilo que está relacionado ou não. Se não achar nada relacionado com língua portuguesa ou matemática, encontre aquela habilidade que é essencial dentro do seu componente para que o aluno dê continuidade no ano letivo. E da nossa proposta do dia, será que ela é obrigatória a ser utilizada? É uma sugestão. Então, gostaram da TVC de hoje? Eu espero que essas dicas, essas sugestões, esse roteiro de análise sirva para vocês, que ajude no trabalho, no dia a dia. O núcleo pedagógico inteirinho fica à disposição de vocês para tirarem qualquer dúvida. Um grande abraço e até a próxima TPC.